Vou falar de novo. Bom dia! Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Que tenha a Bíblia por gentileza. Livro que escreveu Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6, 7, 8 e 9. À medida que você for encontrando, vai dando glória a Deus. Você ainda está na casa do teu Pai, na casa do Deus Todo-Poderoso. Diz assim o texto de Atos 16, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Preste atenção. Tendo sido impedidos pelo Espírito de Deus de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito os impediu. Versículo 8. Então contornaram a Mísia e desceram até Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual o homem da Macedônia estava de pé e suplicava: passe a Macedônia e nos ajude. Amém? Vamos orar? Pai, Tu és santo, Tu és rei, Tu és maravilhoso. Ó Pai, obrigado por essa manhã de domingo. Ó Pai, obrigado por essa semana que passou e essa nova que se inicia. Ó Pai, obrigado por cada pessoa aqui presente, cada lar, cada casa, cada vida aqui representada. Ó Pai, essa é a Tua palavra, capaz de ir na divisão de alma e espírito, juntas e medulas. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, trabalhe em nossos corações conforme a Tua vontade, trabalhe em nossos corações conforme o Teu querer, trabalhe em nossos corações conforme o Senhor desejar. Ó Pai, eu entrego nas Tuas mãos cada lar, cada casa, cada família aqui representada, e eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, fale conosco, fique conosco, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode assentar, adorando a Ele que é maravilhoso. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos discorrer um pouco sobre esse texto de Atos 16 hoje. Só que eu orando a Deus, e algo começou a bater forte no meu coração, falando sobre intimidade. Estamos vivendo uma geração onde sobra fotos, sobra cara, e falta intimidade, falta relacionamento verdadeiro. Temos aí um Instagram com milhares de pessoas seguindo, interagindo, mas eu pergunto, será que temos intimidade? Eu estava ontem no carro com a minha esposa, e a gente estava refletindo sobre a vida, como ela foi mudando, e ela perguntou, e amigos de verdade? Aí eu falei, amigos de verdade, aquele íntimo, aquele que é mais chegado do que o irmão, a gente pode contar nos dedos, porque são poucos. Vivemos uma vida de superficialidade, esquecemos de algo importante chamado intimidade. E eu vou mais além, esquecemos muitas das vezes de ter uma intimidade com Deus, que é mais importante de tudo. Porque quando eu sou íntimo de Deus, eu sou poldado, eu sou guiado pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quando eu tenho uma intimidade com Deus, Deus está falando e me guiando a todo momento. Esse texto que nós lemos vai contar a história de um homem chamado Paulo. Qual que era o homem? Toda igreja. Nome bonito. Paulo queria pregar a palavra. Vou entrar na Ásia para pregar a palavra. É certo ou não é certo pregar a palavra? É da vontade de Deus? É. Só que naquele momento para Paulo não era. O texto vai dizer, e foram impedidos pelo Espírito. Vou passar a Ásia, vou pregar, vou conquistar aqueles irmãos, vamos criar ali várias igrejas. O Espírito olhou para Paulo e disse, não.
Sabe o que é isso? Intimidade. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que Paulo está dizendo à igreja de Coríntios? Intimidade com o Espírito Santo. Porque ele não está falando de coisas fúteis. Muitas das vezes nós usamos esse texto para tratar de coisas fúteis. Exemplo, estava conversando com o pastor Robson esse dia. Imagina a pessoa chegando para você e falando: pastor, eu posso ou não posso fazer tatuagem? Eu posso ou não posso ir numa festa? Eu posso ou não posso fazer A, B e C? E utilizamos esse texto como uma resposta para uma pergunta fútil. Todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Mas a verdade, a profundidade desse texto vem no versículo anterior, versículo 11, onde Paulo vai dizer: fostes chamados, justificados e santificados. E depois disso ele vai dizer: porque todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. O que me convém? Fazer a vontade de Deus. Jesus estava pregando, estava falando, e está lá o texto em João, onde vai dizer: eu vim do céu para fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Então o que me é lícito fazer? O que eu posso ou não posso fazer? Eu posso fazer a vontade de Deus. Então não se entregue a coisas fúteis da vida, se entregue à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Não se deixe levar por veros devaneios, não se deixe levar por ventos de doutrina, mas se deixe levar por uma palavra. Esse que tem que ser o nosso guia diário. Intimidade com Deus me faz entender a vontade do Espírito Santo. E como é que eu crio intimidade? 3 pilares: jejum, oração e palavra. Repete comigo: jejum, oração, de novo. Vocês aqui, jejum, do meio, aqui esquerda, em cima da glória a Deus, aleluia. Jejum, oração e palavra. Por isso os 101 dias. É o pastor Luciano chamando toda a igreja a ter o que? Uma intimidade com Deus. Estamos em jejum todos os dias, de manhã até meio-dia, aquele jejum de consagração a Deus. Oração, às 18 horas, a live é iniciada, porque no final do dia, no entardecer, o Senhor já falava desde o Éden. E palavra, todos os dias um trecho bíblico para lermos, meditarmos e entendermos que precisamos de uma intimidade. Porque só quando eu começo a fazer isso, eu começo a ter intimidade com Deus. Só quando eu começo a entregar a minha vida de oração, só quando eu começo a ter uma vida de jejum, só quando eu começo a ter uma vida de intensa na palavra, é que eu vou ter uma intimidade com Deus. Porque a oração é eu falando com Ele, a leitura bíblica é Ele falando comigo, e o jejum é onde eu mortifico a minha carne para aumentar a força do meu espírito e me conectar com o Espírito dEle. Quem está aqui dá um glória a Deus. Intimidade. Porque com intimidade nós entendemos cada situação da nossa vida. Ter intimidade com Deus me faz fazer a vontade de Deus. Porque nem aquilo que parece certo é a vontade de Deus para que eu faça. Vou dar um exemplo: o grande rei Saul. Qual que é o rei que eu estou falando agora? Grande rei Saul, está lá em 1 Samuel capítulo 13. Estourou uma guerra. O povo filisteu era muito mais forte, e eles estavam ameaçando os hebreus, estavam ameaçando o povo de Deus. E então Saul gritou para Samuel: Samuel, vamos fazer alguma coisa. Samuel, em 7 dias eu chego e vamos então sacrificar a Deus. E quando sacrificarmos a Deus, vamos vencer essa guerra, porque vamos fazer a vontade dele. Passados 7 dias, Samuel não chegou. Passados 7 dias, Samuel não apareceu. Saul começa então a se desesperar. Deixa eu te dar uma palavra hoje: não se deixe mover pelo seu desespero. Muitas das vezes estamos inquietos e não esperamos o tempo de Deus.
Muitas das vezes estamos inquietos, e a nossa inquietude nos leva a uma precipitação. E um dia o sábio me disse que precipitar é ir de encontro ao precipício. E toda vez que eu me precipito, eu caio num desfiladeiro. Eu erro. Eu faço aquilo que é errado. Saul, no seu desespero, não entendeu a vontade de Deus. Saul, no seu desespero, não entendeu a vontade de Deus. Saul, no seu desespero, não teve intimidade com Deus. O que Saul fez? Traz os holocaustos, traz o sacrifício, porque eu vou oferecê-lo. E assim que ele faz, Samuel chega. E o texto diz, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. E disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento do Senhor. Versículo 14, mas agora o seu reinado não permanecerá, porque o Senhor procurou o homem segundo o seu coração, procurou um homem que seja íntimo dele. Duas situações parecidas. Paulo queria pregar na Ásia e na Bitínia. Saul iria oferecer sacrifícios a Deus. É certo a fazer? Sim, mas era da vontade de Deus? Não. Entenda, não estou falando de coisas levianas, não estou falando de coisas fúteis, não estou falando de pecado, eu estou falando daquilo que aos meus olhos parecia ser o certo a fazer, mas só entende a vontade de Deus aquele que é íntimo. Saul fez o que não era para fazer, e o profeta olha para ele e diz: tolo. Paulo olhou para Silas, para Lucas e para Timóteo e falou: não vamos para a Ásia, porque o Senhor não deixou. Não vamos para a Bitínia, porque o Senhor não deixou. Vamos para onde então, Paulo? Não sei, ele ainda não falou. Vamos para Troade. Vamos entender o contexto. Troade era uma cidade portuária. Navios entravam e navios saíam. Era o ponto de chegada e saída. Troade, nesse contexto, é como se fosse o aeroporto de Confins. Paulo sabia que ele tinha um destino, mas ainda não sabia qual. Paulo sabia que tinha um lugar para ele ir, mas o Espírito Santo ainda não tinha falado com ele. O que Paulo fez? Eu não sei para onde vou, mas vamos. Eu não sei qual o destino, mas vamos. Quem já assistiu aquele filme da Disney, Procurando Nemo? Fala, eu. Pouca gente. Vou perguntar de novo. Quem assistiu Procurando Nemo? Tem uma peixinha ali chamada Dory. E ela vai cantar uma musiquinha muito interessante. Qual que é a musiquinha que ela cantava? Continue, continue. Quem mais assiste filme e desenho assim igual eu, vamos cantar. Continue, continue. Para onde você está indo? Não sei, mas vou continuar. Para onde você está andando? Não sei, mas vou continuar. O Espírito Santo falou para onde eu devo ir ainda? Não. O que ele falou? Marcha. Então anda. Abraão recebeu uma palavra, não um destino, ele recebeu uma palavra. O que ele fez? Pegou as coisas e marcha, ande, para frente. Paulo, para onde nós vamos? Não sei, mas vamos para Troade, que como chegar lá, já vamos estar prontos para andar, segundo a vontade de Deus, e desceram. Ele só tinha o não, portas fechadas. Vamos à Bitínia? Não. Vamos à Ásia? Não. Para onde? Só anda. E ele então andou. Muitas das vezes nós fazemos planos, nós desenhamos projeto, e o Espírito Santo grita ao meu e seu coração: não. Sabe por quê? Porque Ele tem algo maior para mim, para você. O que vai determinar é o que nós fazemos com o não de Deus, o que nós fazemos com o não que recebemos, o que nós fazemos com as portas fechadas. Muitas das vezes queremos vir a um culto como esse e escutar: a porta vai se abrir, a porta vai se abrir. Só que a resposta de Deus em alguns casos é: não vai. Por quê? Não é da minha vontade que você esteja naquele lugar, não é da minha vontade que você esteja naquele emprego, não é da minha vontade que você esteja naquela situação. Intimidade com Deus me faz entender o não dele.
Paulo, vamos para a Ásia? Não. Vamos para a Bitínia? Não. Vamos para onde? Para Troade, porque na hora certa, Deus vai me dar a direção. Deixa eu já te dar uma palavra para a sua vida hoje, no momento certo, na hora certa, no lugar correto. Deus vai olhar para você e falar: siga, esse é o caminho, esse é o destino, essa é a direção. Intimidade me faz entender o não de Deus e continuar a andar. Intimidade me faz entender o caminho que eu não devo passar e continuar a seguir. Intimidade me faz viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Paulo então está dormindo. Teve o não de Bitínia, teve a porta fechada de Ásia, e ele então deita a cabeça para quê? Para descansar. Vou fazer a vontade de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, eu estou nas suas mãos. E quando eu estou nas mãos de Deus, quem faz é Ele. Porque operando Deus, ninguém pode impedir. Paulo então está dormindo, e ele tem um sonho. E esse sonho era um homem dizendo: Paulo, passa a Macedônia. Paulo, vem a Macedônia. Paulo, vem a Macedônia, chega em Filipos e nos ajude. Paulo entendeu. Deus não me quer na Ásia, Deus não me quer em Bitínia, Deus me quer na Macedônia. Lucas, Silas, Timóteo, bora, marcha. Deus me deu uma visão, Deus já deu uma direção, então não existe tempo a perder. Muitas das vezes Deus já deu uma direção para mim e para você, meu irmão. Muitas das vezes Deus já colocou o caminho para mim e para você, só que estamos parados esperando algo acontecer. Escuta uma coisa: o mar só se abriu depois que Moisés começou a caminhar. Moisés não ficou parado. Deus falou que o mar vai abrir, vamos ver. Deus falou que o mar vai se abrir, vou ficar aqui parado esperando. Uma hora ele vai se abrir. Faraó estava atrás com espada, mata todo mundo. E a voz: Moisés, diga ao povo que marcha. O mar estava gigante, o mar estava naquele dia enfurecido. Moisés olhou para todo mundo e falou: vamos. Mas e o mar? Vamos morrer afogados? Não vamos, Deus que mandou, vamos. Quando eles começam a caminhar, então, o mar se abriu. Porque eles estavam parados? Não. Se você já tem uma visão, se Deus já te deu a estratégia, se Deus já te deu o destino, se Deus já te deu uma palavra, então, meu irmão, estamos esperando o quê? Diga ao povo que marcha, marcha. Primeiro barco que chegou, Filipos, Macedônia, todo mundo, bora. Chegaram então lá em Filipos, chegaram na Macedônia. O que vamos fazer agora, Paulo? Vamos esperar a instrução de Deus. Chegou sábado. Sábado para o judeu é dia de culto, como domingo é para nós. E ele então está procurando uma sinagoga e não acha. Procurando uma sinagoga e não acha. De repente ele escutou, lá fora na cidade, tem um grupo de mulheres que se reúne em oração. O que Paulo já entendeu? Deus não nos quer nesse momento aqui na cidade. Deus nos quer primeiro fora dela. Então quando ele chega lá, encontra uma mulher chamada Lídia, liderando outras mulheres em oração. Ainda não tinha uma sinagoga na cidade, ainda não tinha uma igreja na cidade, ainda não tinha um local pronto, mas isso não impediu aquelas mulheres de orarem. Recado do momento: não espere, ore. Não espere, ore. Não espere, ore, porque a resposta ela vem depois que eu começo a orar. Oração, jejum, palavra, consagração, e depois disso vem a resposta. As mulheres não eram bem ouvidas, elas precisavam de um homem para falar da palavra. Quem que chegou então? Paulo. Primeiro ponto: levar aquelas mulheres para a cidade, para que a oração seja ouvida e respondida. E então Paulo começa a pregar em Filipos, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E chega então o versículo 16. Certo dia, indo-nos a um lugar de oração,
encontramos uma escrava que tinha um espírito que predizia o futuro. E ela ganhava muito dinheiro aos seus senhores com adivinhação. E essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. O que é isso? Uma verdade. Ela está falando a verdade. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e esses homens anunciam o caminho da salvação. Só que não adianta eu ter uma palavra de verdade ter uma vida de mentira. Não adianta eu continuar falando para todo mundo: Jesus salva, mas eu não tenho a salvação dele. Não adianta eu vir a um culto como esse e dizer: Deus faz milagre, mas eu estou completamente desconectado. Aquela mulher palavras de verdade, sim, mas a vida dela era uma mentira. Ela tinha espíritos de adivinhação, ela não vivia na verdade. Ela poderia falar palavras de luz, mas a vida dela era trevas. Ela poderia anunciar que aqueles homens falavam da salvação, mas a vida dela estava perdida. Ter intimidade com Deus me faz entender que nem tudo que reluz é ouro. Nem sempre aquele que vai trazer uma palavra de consolo quer de fato consolar o meu e o seu coração. Ter intimidade com Deus me faz entender quem são as pessoas que devem estar ao meu lado e quem não deve. Quem são os amigos de verdade e quem são as pessoas que só querem conhecer da minha e da sua vida para armar uma armadilha contra mim e contra a sua família depois. Entenda isso. Como dizia a minha velha avó, nem tudo que reluz é ouro. Aquela mulher falava uma palavra de verdade. Esses homens são servos de Deus. Esses homens anunciam a salvação. Mas a vida dela era de completa mentira. Mas só quem tem intimidade com o Espírito Santo entende essas situações. A mulher está andando atrás de Paulo. Esse homem anuncia a verdade. Esse homem é homem de Deus, esse homem é profeta, esse homem é servo, esse homem fala e Deus faz acontecer, esse homem é poderoso nas palavras do nome de Cristo. E isso sucedeu por vários dias. E eu orando a Deus perguntando: por que vários dias? Porque no momento que ela falou, Paulo não levantou a mão e repreendeu. Paulo entendia que aquela mulher estava com o espírito mau, entendia. Paulo sabia que o espírito mau estava nela, sabia, mas Paulo também entendia que ele só poderia fazer a vontade de... E fazer a vontade de Deus me faz entender o momento certo. Existe o dia certo de você levantar a mão e repreender, mas também existe o dia de você ficar calado. O destino de Paulo não era aquela mulher. O destino de Paulo não era aquela mulher com o espírito de adivinhação. Paulo teve um sonho, e nesse sonho tinha um homem que pedia ajuda. Aquela mulher só era o caminho, só era o processo. Vamos entender. Parte do comércio daquela cidade só havia por causa dessa mulher. Pessoas vinham de fora para escutar essa mulher adivinhar. Ou seja, se vem de fora, tem que gastar com hotelaria, tem que gastar com comida. Se veio de fora, então tem que voltar. E se volta, leva bugigangas, leva presente, leva algumas coisas. Ou seja, quando o texto vai dizer que pessoas ficavam ricos por causa daquela mulher, porque ela adivinhava, trazia pessoas que gastavam e consumiam na cidade. Ela era importante para a economia. Muitas das vezes tem pessoas que nós achamos que são financeiramente boas e importantes, mas Deus está soprando no meio e no seu coração: pula fora que é laço. Não vai me dar oportunidade, é meu network. Deus está dizendo: pula fora que é problema. Ah, mas é minha chance única. Deus está dizendo: a chance única que você tem sou eu. Se eu quiser te levantar, eu faço igual Davi, eu tiro de trás as ovelhas e coloco no trono. Entenda, a intimidade com Deus me faz perceber o que eu devo, o que eu não devo fazer, o que eu devo falar, o que eu não devo falar, e com quem eu devo andar ou não. Aquela mulher importante para a cidade,
Aquela mulher fazia o turismo daquela cidade grande, mas ela vivia uma vida de mentira. E no dia certo, Paulo olhou para ela, levantou a mão e disse: em nome de Jesus, eu te repreendo, sai dela. Quando isso aconteceu, os magistrados ficaram loucos, e o meu hotel, e o meu restaurante, e minha loja de presentes de viagem, o que eu faço agora? De onde vai vir as pessoas? Como eu vou ganhar dinheiro? Paulo e Silas, prisão neles. Chega então o magistrado: és tu que perturba a cidade? É a mesma frase que Acabe usou com Elias: és tu o perturbador de Israel? Deixa eu dar uma palavra para você hoje. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser aquela pessoa que vai perturbar o inferno. Você vai ser aquela pessoa que vai perturbar Satanás. Que o diabo não vai ter paz, porque na tua vida vai ter uma mão levantada dizendo: sai em nome de Jesus. Paulo e Silas, vocês estão presos, serão açoitados e vão ser presos. Paulo, no final da sua vida, escrevendo a carta a Timóteo, vai dizer: Timóteo, eu combati o bom combate. Repete comigo: eu combati o bom combate. Se tem o bom, tem o... Vamos lá, igreja, se tem o bom, tem o... Qual que é o antônimo de bom? Se existe o bom, existe o... Qual combate nós estamos lutando? Qual combate nós estamos lutando? Qual combate nós estamos enfrentando? Paulo tinha uma missão, e a missão era o homem da visão, que mandava ele ir à Macedônia. Ele ainda não tinha encontrado esse homem, e esse homem estava onde? Na prisão. Era lá o destino de Paulo. Paulo, cidadão romano, pela lei, Paulo não poderia ser açoitado e nem preso, sem um julgamento feito por Roma. Paulo poderia ter peitado e falado: eu não vou ser açoitado, eu não vou ser chicoteado, eu não vou ser preso, está aqui minha carteirinha de romano e eu exijo os meus direitos. Mas ele fez isso? Não. Está pronto para ser açoitado, para fazer a vontade de Deus? Está pronto para receber uma sentença de prisão, por fazer a vontade de Deus? O que é isso? É entender quando eu devo ficar calado, e mesmo que isso custe os meus direitos. É meu direito, eu quero, é minha posição, me respeite, é minha outorga, eu exijo que ela seja cumprida. Mas isso é a vontade de Deus? Intimidade, meu irmão, é para entender que se eu estou livre em Cristo. Se eu estou preso em... É por isso que Paulo, no final da sua vida, vai dizer: eu estou preso em Cristo. Porque se eu estou preso aqui, é porque é a vontade de Deus que eu esteja. Se eu estou lá fora, é da vontade de Deus que eu esteja. Onde eu estiver, eu estou fazendo a vontade de Deus. Intimidade. Chicote no lombo de Paulo, glória a Deus. Açoite no lombo de Paulo, glória a Deus. Cárcere para Paulo, glória a Deus. Chegamos no lugar que Deus nos quer. Mas Paulo, isso te custou dor, glória a Deus. Mas Paulo, isso te custou feridas, você está todo sangrando, glória a Deus. Porque nenhuma dor supre a dor que ele teve naquela cruz. Nenhum sofrimento que eu possa sofrer hoje é maior do que aquele que ele teve na cruz do Calvário. Nenhuma traição que eu possa sofrer é maior do que ele sofreu. Então, se é para apanhar, que seja para a glória de Deus. Se é para ficar livre, que seja para a glória de Deus. Quer comer, quer beber, quer faça qualquer coisa, que façamos para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso.
para a glória de Deus. A multidão se juntou, levou Paulo preso, e o carcereiro o recebeu, e eles estavam lá, açoitados, chicoteados, com o corpo todo dolorido, as mãos grades, correntes, a perna não era corrente, era tronco, não dá nem para se movimentar. Paulo, e agora? Silas, Deus nos quer aqui. Mas Paulo, e agora? Agora vamos esperar que Deus vai fazer algo. E o que eu faço enquanto eu espero, Silas? Paulo, louve, cante, precisando louve, está sofrendo louve, não importa louve, seu louvor. Entenda isso. Está precisando? Louve. Está doendo? Louve. Está sofrendo? Louve. Porque se está acontecendo com você, meu irmão, e você é íntimo, é da vontade de Deus. Então não existe dor que dura para sempre. Não existe solidão que dure para sempre. Porque Ele é o teu Deus e Ele está lá. Na tua angústia Ele está lá, na aflição Ele está lá, no momento ruim Ele está lá. Ele é o teu Deus, e eu posso estar no mais profundo abismo, e lá o Senhor estará. Eu posso subir para o alto da maior montanha, e lá o Senhor estará. Não me importa onde eu esteja, quando eu vivo no centro da vontade de Deus, o Senhor está comigo. Então canta, Silas, então canta, Paulo. E eles estão cantando, eles estão adorando, as notas vocais estão soando. Deus para, olha lá embaixo e diz: agora é a hora, agora é o momento. Não é na Ásia, não é em Bitínia, e não é na praça da Catedral de Filipos, é na prisão. É na prisão. É na prisão que eu te queria, Paulo. É na prisão que eu queria você, Silas. E agora é o momento. E o texto vai dizer que por volta da meia-noite, um terremoto começou a acontecer naquele lugar. O terremoto começou a tremer, e de repente as correntes que estavam nas mãos foram soltas, o tronco que estava prendendo o pé rachou, as grades das prisões caíram por terra. Por quê? E quem está no centro da vontade de Deus, vive a liberdade que Deus te dá. Deixa eu te dar uma palavra hoje em nome de Jesus. O terremoto que está precisando na sua casa vai acontecer hoje. O terremoto que está precisando na sua vida vai acontecer hoje. O terremoto para quebrar correntes e libertar cativos vai acontecer hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O terremoto acontece, a cadeia cai, não tem mais grilhão, não tem mais grade, não tem mais porta, tudo cai. E isso aqui me chamou a atenção, porque em Atos 12, você vai ver uma história parecida. O anjo vem na cadeia, derruba tudo e diz para Pedro: vamos, seu lugar não é aqui dentro, seu lugar é lá fora. Só que em Atos 16 não acontece isso. As grades caem, as correntes caem, os troncos caem. O que Paulo e Silas fazem? Nada. Não vamos arredar o pé, porque se Deus nos trouxe até aqui, é porque Ele ainda tem algo a fazer. O terremoto não é o fim, é apenas o início. O terremoto que vai invadir a sua casa não vai decretar o final, mas vai decretar o início de uma nova história, vai decretar o início de um novo momento, vai decretar o início de uma nova vida para você e sua família, em nome de Jesus. De repente
noite houve um terremoto tão violento e os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente portas se abriram e correntes se soltaram. O carcereiro acordou, vendo as portas abertas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar. Eu comecei a raciocinar em cima desse texto. Por quê? A primeira opção daquele homem foi o suicídio. Por quê? A primeira coisa que aquele homem tentou fazer foi tirar a sua própria vida. Por quê? Que a primeira opção dele era a pior de todas. Existiam outros inúmeros motivos. Primeiro, levanta e vê se todo mundo fugiu. Segundo, se todo mundo fugiu, aciona o supervisor, aciona o superior, vamos correr atrás deles. Depois eu peço clemência pela minha vida. Mas ele não quis olhar nenhuma outra opção. Ele não quis olhar nenhum outro caminho. Ele não quis olhar nenhum outro movimento. A primeira opção dele foi se matar. Qual é o estágio de um espírito? Qual é o estágio da alma? Em que a primeira opção diante do problema, em que a primeira opção diante do sofrimento, em que a primeira opção diante do obstáculo seja o suicídio. O que aquela alma estava sofrendo para que a primeira opção que viesse na mente dele fosse tirar a própria vida? Como é que ficaria a família? A esposa, os filhos? Como é que ficaria a casa? Aquele homem possivelmente estava sofrendo. Aquele homem possivelmente estava atormentado. Aquele homem possivelmente estava passando pelos piores dias da vida dele. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa manhã, meu irmão. Eu não sei qual dor você traz no seu coração. Eu não sei qual o sofrimento que você traz na sua alma. Eu não sei a angústia que você está sofrendo. Mas aquele carcereiro, Jesus mandou Paulo para aquela prisão. E Jesus te trouxe aqui nessa manhã de domingo, para te dizer: ainda não acabou. Ainda não é o fim. Não tome decisões precipitadas. Não pense que seu casamento acabou, pois ainda não acabou. Não pense que é o fim da sua família, pois ainda não é o fim da sua família. Não pense que a situação está difícil, que você deva parar, porque eu estou falando desde o início. Quem vive a vontade de Deus, vive caminhando e andando segundo a presença do Espírito Santo. Quando aquele homem tirou a espada, houve uma voz de dentro da prisão que gritou: para! Não faça isso, estamos todos aqui, e eu só estou nessa prisão por sua causa. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus te ama, Jesus te quer, e Ele tem uma obra na sua vida. Eu estou aqui nessa manhã para te falar: Jesus te ama, Jesus te quer, Ele tem uma obra na sua vida, Ele tem uma obra na sua casa, e não existe nenhum ser humano nessa terra, nenhum diabo no inferno, para impedir a mão de Deus para te alcançar. É Ele que te chama. Aquele homem estava cheio de problemas, queria se matar, mas de dentro da prisão, Paulo bradou: estamos aqui, e eu estou aqui porque Jesus te ama. Naquela prisão, Paulo bradou: estamos todos aqui, e existe salvação para você. Paulo bradou: ninguém arredou o pé, porque existe uma palavra a ser ministrada na sua vida, e essa palavra é uma palavra de restauração. Aquele homem então tirou Paulo e Silas da prisão, olhou para aqueles homens: me conta mais, me fala mais, me fala mais, me fala mais. Paulo olhou para ele e disse: se crerdes em Jesus, se fielmente entregares a tua vida a Deus, e se de coração se render a Ele, será salvo tu e toda a sua casa.
Louvor, me ajuda aqui. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Intimidade. Íntimos. Intimidade com Deus é o que me faz viver coisas extraordinárias. Macedônia, ela fica no coração da placa tectônica turca. A possibilidade de um terremoto é a mesma que 0,000000001%. É mais fácil um raio cair na cabeça de uma mesma pessoa 10 vezes do que um terremoto acontecer na Macedônia. Geografia. Só que para Deus não existe geografia. Para Deus não existe impossível. Para Deus não existe nada que Ele não possa fazer. E aquele terremoto aconteceu porque uma alma precisava ser liberta. Uma alma precisava ser salva. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que mais o Senhor tem que fazer para salvar a sua vida? O que mais o Senhor tem que fazer para você entender que você tem que viver a vontade dEle? O que mais Deus tem que fazer? Ele levou